Algo estranho aconteceu naquela estrada, e nada mais foi como antes. Um milionário dirigia sozinho em silêncio. Uma viagem comum, até que o motor da Ferrari parou repentinamente. Nenhum sinal de defeito, nenhuma explicação lógica. Apenas o silêncio da estrada. E um encontro que mudaria tudo. Em uma oficina simples do interior, um mecânico com olhar curioso e coração inquieto abriu o capô. E sem saber, abriu também uma porta para o passado. Um passado de segredos, sumiços repentinos e amores interrompidos, e um filho que cresceu acreditando que não tinha pai, mas o que parecia apenas um reencontro se tornou algo muito maior. Um milagre inesperado, uma revelação chocante, um presente que a ciência não explica e o destino que finalmente virou a chave. Prepare-se para uma história real, emocionante e surpreendente, onde fé, perdão e amor conduzem cada detalhe. Já deixe seu like e se inscreva no canal para acompanhar mais conteúdos como este. O sol escorria em listras douradas pelas janelas do carro enquanto Davi guiava pela rodovia deserta. A pintura vermelha da Ferrari brilhava sob o céu limpo, cortando o asfalto como uma flecha. Davi Moretti, no auge dos seus 35 anos, era mais que um nome respeitado. Era uma lenda no mercado imobiliário. Dono da Moretti Empreendimentos, com sede em Alphaville, acumulava cifras que desafiavam a imaginação. Seu rosto estampava capas de revistas, suas decisões influenciavam setores inteiros da economia. Um império construído com inteligência, audácia e uma determinação que mascarava algo que quase ninguém percebia. Uma solidão silenciosa. Naquele dia, ele mesmo queria dirigir, dispensou tudo. O helicóptero que pousava com elegância nos recantos mais remotos, o jato particular que utilizava para voos mais longos, e dispensou até o luxuoso Rolls-Royce blindado com motorista. Quis dirigir sozinho. Entrou na sua Ferrari, deu a partida e, com o pé firme no acelerador, acelerou fazendo o motor potente da Ferrari roncar seu barulho que podia ser ouvido a um quarteirão de distância. Para Davi, dirigir sozinho era virar a chave e partir para uma viagem profunda para dentro de si. Ele só queria escapar do ritmo sufocante das reuniões, dos contratos, das salas cheias de bajuladores, da agenda lotada, dos investimentos em milhões, dos números que nunca paravam de crescer. Quando pegava sozinho a estrada, era como se estivesse em busca de algo que ele mesmo não sabia nomear. Dirigir sua Ferrari era o único momento em que conseguia se desconectar de tudo. Tentando encontrar caminhos que nunca havia trilhado em sua vida, Davi conhecia bem os caminhos de frustrações, não profissional, mas de uma vida vazia, sem amigos sinceros, sem pessoas que se importassem com ele de verdade. Davi era filho único e ficou órfão muito cedo, obrigando a lutar para vencer. E de fato venceu. Segundo o padrão de uma sociedade que mede valores por uma conta bancária, não por relacionamentos sinceros, não pelo valor de uma família. Seu destino naquele dia era um pequeno município no interior de São Paulo, onde planejava fechar um novo e importante investimento, uma expansão estratégica, um novo empreendimento imobiliário. Mas naquele momento, mais do que negócios, ele buscava silêncio. Buscava algo que nem sabia nomear. A música suave no rádio parecia dançar com o vento que entrava pelas frestas do vidro semiaberto. O céu começava a tingir-se de um tom âmbar e a estrada à frente serpenteava entre árvores e campos secos, até que um ruído seco, seguido de um engasgo do motor, interrompeu a paz. O carro perdeu força lentamente até parar de vez, como um suspiro final. Droga! Davi murmurou, batendo as mãos no volante. Olhou ao redor. A estrada era um tapete de asfalto gasto, ladeado por árvores secas que balançavam preguiçosamente ao vento. Nenhuma placa. Nenhum carro. Nenhum sinal de vida. Pegou o celular, sem sinal. Por um instante praguejou, tentando achar o culpado por tudo que estava acontecendo. Quando voltasse, sem dúvida, iria tirar satisfações com seu chefe de manutenção por não ter verificado as condições do carro devidamente. Tentou levantar o braço, mudar de posição, esticar o telefone no ar, mas nada. O aparelho parecia um peso inútil em sua mão. O mundo digital havia o abandonado ali, no meio do nada.
Jogou o celular no banco do carro como se fosse mais uma peça inútil na sua vida. A frustração logo deu lugar à raiva. Isso não está acontecendo, disse entre os dentes, bufando. Ferrari, estrada deserta e agora sem sinal. Os céus deviam estar de complô contra mim. Que droga, esbravejou. Desceu do carro, sentindo o calor do asfalto subir como um bafo quente. O silêncio ao redor era sufocante, quase zombeteiro. Nenhum carro cruzava aquela estrada. Nenhum som, apenas o zumbido distante do vento. Foi quando ouviu algo diferente. Um rangido de catraca enferrujada. Uma bicicleta velha estralando no acostamento pedregoso logo à frente, ainda escondida pela curva. O som vinha aumentando gradativamente até se tornar visível. Então Davi olhou e viu. Um garoto, não devia ter mais que 12 anos, suado, com um boné amassado jogado para trás. O cabelo castanho e cacheado escapava pelas laterais. Os olhos, foi neles que Davi prendeu o olhar. Havia algo ali, algo estranhamente familiar. Um traço invisível, como uma assinatura esquecida. "Senhor precisa de ajuda?" perguntou o menino. Parece que sim. O carro morreu. Não liga mais. Estou sem sinal no celular e não consigo ligar para o seguro. Na verdade, eu preciso chegar a algum lugar ou encontrar um mecânico. Posso dar uma olhada, disse o garoto, encostando a bicicleta com agilidade. Davi arqueou uma sobrancelha com desconfiança. Você... dar uma olhada? Você entende de carros? Havia naquele garoto algo que lhe chamava a atenção. Um brilho familiar, como um espelho esquecido. Sim, eu ajudo meu tio, ele é mecânico, respondeu o garoto com confiança. Mas você é só um garoto. Isso é uma Ferrari, falou Davi espantado e em parte duvidando. O garoto apenas sorriu com simplicidade. O carro está quebrado, não está? Então, para mim, não importa a marca. É um carro quebrado, respondeu ele, tirando a mochila das costas e jogando-a no chão. Foi abrindo o capô com naturalidade. Tudo são carros, e saber detectar problemas é uma arte que meu tio tem me ensinado, disse o menino, tirando algumas ferramentas com habilidade surpreendente para alguém tão novo. Não importa se é motor de moto, de carro ou de avião, tudo tem uma lógica. E entender essa lógica faz toda a diferença. Davi cruzou os braços, curioso. Mas como você se chama? Quantos anos você tem? Perguntou. O menino estendeu a mão, marcada de graxa e já calejada de trabalhar, mas com um sorriso no rosto em um gesto de cordialidade. Muito prazer, me chamo Gabriel, tenho 12 anos. Por um instante, aquele nome, Gabriel, lhe remeteu a um passado que estava esquecido. Lembranças de um projeto familiar que nunca saiu da ideia. Nome escolhido por ele e Maria, seu antigo amor, para um possível futuro herdeiro. Mas que ficou no passado? Um amor. Um romance que terminou repentinamente. Ele nunca entendeu de fato o motivo. Simplesmente, em uma manhã, ela não estava mais lá. Sem nenhum motivo aparente. Nenhuma briga relevante. Nada. Apenas um bilhete deixado no criado mudo. Temos planos diferentes, temos sonhos que não se encontram. Vou seguir meu caminho, siga o seu. Assim, sem mais explicações, sem deixar pistas. Seu amor sumiu. Davi seguiu em frente. Teve que seguir. Fechou seu coração para novos relacionamentos e dedicou-se aos negócios. Passados mais de uma década, viu que cumpria seu papel. Se tornou um milionário. Voltando-se ao garoto, depois de uma viagem ao passado que durou segundos, mas que lhe trouxe memórias antigas, Davi retribuiu a gentileza. Também ofereceu sua mão para cumprimentar Gabriel, mas ao contrário das mãos calejadas do menino, as suas eram firmes, porém macias, acostumadas a selar negócios milionários, e que agora, com um sentimento que nunca havia sentido, selavam não apenas um cumprimento rotineiro. Sem saber, o destino estava lhe conectando com seu futuro, totalmente diferente do que poderia imaginar. Gabriel então começou a trabalhar no carro. Apesar de nunca ter visto de perto uma Ferrari, só a conhecia de uma foto de revista automotiva que tinha na oficina do seu tio. Mas não se intimidou. Com a confiança de um profissional, afastou com cuidado uma proteção do motor. Desencaixou uma pequena peça e a limpou com um pano velho que também carregava consigo. Os dedos finos e firmes moviam-se com destreza, como se dançassem sobre engrenagens invisíveis. Você sabe mesmo o que está fazendo? Perguntou Davi. Acredito que sim, disse ele sem arrogância. Está vendo isso aqui? Apontou para um cabo frouxo. Pode ser isso. Em poucos minutos, Gabriel recolocou tudo no lugar com precisão. Ao comando de Gabriel, Davi girou a chave. O ronco do motor preencheu o ar como uma sinfonia.
Estava funcionando. Parecia que tinha acabado de sair da concessionária. Impressionante, Davi murmurou. Você foi incrível, mas eu acho melhor você passar na oficina. É logo depois da curva, só para garantir que não vai parar de novo, disse Gabriel. Quer uma carona? Posso colocar sua bicicleta no porta-malas, lhe ofereceu Davi. O garoto hesitou por um segundo, mas então balançou a cabeça de forma negativa. Minha mãe sempre diz para não entrar no carro de estranhos, mesmo que eles tenham um carro bonito. Obrigado, mas vou na minha bicicleta. Dito isso, subiu na bicicleta velha, que rangia a cada pedalada, e começou a pedalar estrada adiante. Davi ficou ali por um instante, surpreso com a firmeza daquele não. Não teve escolha. Engatou a marcha e devagar começou a seguir o menino que agora se distanciava. A imagem era quase surreal. Uma Ferrari, símbolo máximo de poder e exclusividade, seguindo uma bicicleta enferrujada, guiada por um garoto franzino. Mas o que mais incomodava Davi era outra coisa. Aquele menino, seu jeito, seu olhar. Algo nos olhos de Gabriel parecia atravessar o tempo e alcançar um lugar profundo dentro dele, como se estivessem conectados por algo que a lógica não podia explicar. O olhar daquela criança era um reflexo do seu próprio olhar, de quando ainda era apenas um menino que acreditava que o mundo podia ser simples, onde a felicidade estava nas peripécias de uma criança. E sem saber por que, Davi sentiu um aperto no peito. Ele apenas seguiu, porque às vezes o destino não precisa dizer para onde está levando, ele apenas vira a chave. Davi seguiu Gabriel por alguns minutos, mas ainda parecia enfeitiçado pelo olhar daquele menino. Um olhar estranho e familiar ao mesmo tempo, que se cravou em sua memória como uma fotografia antiga, reencontrada por acaso. A habilidade quase intuitiva com que o garoto fez a Ferrari funcionar ainda o impressionava profundamente. Aquela cena ecoava algo dentro dele. Lembranças de sua própria juventude, marcada pela obstinação feroz de quem não aceitava fracassar. Enquanto o carro deslizava pelas curvas suaves da estrada, Davi não apenas enxergava Gabriel à frente, pedalando com esforço em sua bicicleta rangente, mas via a si mesmo ali, um reflexo de sua determinação cravada em cada pedalada do garoto. Ele, Davi, também viera de origem simples, com pouco além de coragem no bolso e sonhos no peito. E agora, ali estava, dentro de um carro que valia mais do que sua antiga casa inteira, sendo guiado por um menino franzino de voz fina, como se o tempo desse voltas para lhe lembrar de onde veio. A estrada os levou até um bairro modesto que parecia ter brotado da poeira vermelha do asfalto gasto. Era como se as casas tivessem crescido improvisadas, agarradas ao chão por raízes frágeis, com muros descascados e fachadas pálidas que pareciam sussurrar histórias esquecidas. Santa Bárbara do Oeste já estava próxima, mais do que Davi imaginava. Gabriel fez um gesto com o braço fino e acenou com certa dificuldade, ofegante por ter pedalado por tanto tempo. Sua voz infantil, entrecortada pela respiração acelerada, cortou o silêncio. Aqui, ó, a oficina do meu tio. Davi desacelerou o carro e olhou para o ponto indicado. Numa esquina maltratada pelo tempo, uma placa enferrujada balançava preguiçosamente ao vento. Estava presa por 2 ganchos improvisados num telhado de zinco que parecia inclinado por cansaço. A tinta vermelha da inscrição já não tinha o mesmo brilho de outrora, e as letras tremidas diziam: Tomás, Mecânica Nacional e Importados. A combinação da tinta esmaecida sobre o fundo branco, agora encardido, transmitia mais do que descuido. Carregava o peso dos anos, e talvez o peso de segredos que se recusaram a ser esquecidos. Davi desligou o motor e saiu da Ferrari com passos lentos, quase cerimoniais. O motor agora ronronava perfeitamente, deixando Davi satisfeito, mas seu coração parecia inquieto, com batidas silenciosas que aumentavam à medida que ele se aproximava da oficina. Mas algo dentro dele ainda gritava por cautela. Não por causa do carro. Era algo no menino, no olhar dele. Uma inquietação silenciosa, como um sussurro do passado. O olhar de Gabriel, ainda ofegante, mas cheio de orgulho pelo caminho percorrido, parecia carregar uma pergunta muda, como se soubesse mais do que dizia. E Davi, ali parado sob o calor abafado da tarde, sentiu um arrepio subir pela espinha.
Gabriel já havia descido da bicicleta e agora corria à frente com passos ansiosos, quase saltitantes, como quem mal conseguia conter a empolgação. Os tênis surrados, cobertos de poeira e com os cadarços desiguais, batiam forte no chão irregular enquanto ele atravessava o portão de tela da oficina, que rangia de cansaço ao ser empurrado. Tio Tomás! Gritou, ainda ofegante, com a voz fina cortando o ar quente da tarde. Vem ver o carro que eu consertei. Dá uma olhada se tá tudo certo pro moço seguir viagem. Lá dentro, Davi ouviu um som metálico ecoar, como uma chave inglesa caindo sobre concreto, seguido por passos pesados, arrastando-se sobre o piso sujo de óleo e areia. Um homem surgiu de trás de um velho carro coberto por um lençol manchado de graxa. Usava um macacão azul desbotado, com manchas escuras nos joelhos e cotovelos. Era robusto, quase corpulento, com ombros largos e uma barriga saliente que arqueava o tecido da roupa. O rosto estava parcialmente oculto por uma barba grisalha mal aparada, e as sobrancelhas espessas escondiam olhos ligeiramente fundos, marcados por olheiras e pelo peso dos anos. A pele queimada do sol contrastava com os cabelos grisalhos espetados pela oleosidade e pelo tempo debaixo de capôs e motores. Caminhava com leve cansaço, mancando discretamente da perna esquerda, e arrastava os pés com uma postura desajeitada, típica de quem já passou tempo demais em pé sobre o concreto duro. Seus olhos escuros se ergueram vagarosamente e se estreitaram ao notar a Ferrari vermelha estacionada em frente à oficina, como se ela tivesse surgido ali por mágica. Um meio sorriso surgiu em seu rosto encardido de óleo, misturando surpresa e ironia. Uma Ferrari, murmurou com voz rouca, arrastada, como se estivesse falando mais para si do que para os outros. Nunca mexi numa dessas, mas como eu sempre digo, carro é carro, tudo funciona com lógica. Davi deu alguns passos à frente e naquele instante algo mudou. Tomás o viu. O olhar do mecânico se estatelou como se tivesse visto um fantasma. A cor pareceu-lhe fugir do rosto suado, e num movimento automático ele desviou os olhos, fingindo não reconhecer. Sem dizer mais nada, caminhou até o carro, abriu o capô com um tranco e mergulhou dentro dele como se o motor pudesse escondê-lo. Quase sumiu ali dentro. Gabriel, radiante, correu até o tio e se posicionou ao lado dele. O som do motor da Ferrari, agora ligado novamente, roncava ainda mais alto, reverberando pelas paredes metálicas da oficina, obrigando o menino a gritar para ser ouvido. Eu liguei os cabos daqui, ó. Limpei a vela do cabo que tinha soltado e ajeitei a mangueira de combustível. Disse com orgulho, apontando cada detalhe com os dedos sujos de graxa. Tomás ouvia, assentindo com a cabeça, mas evitava olhar na direção de Davi. Ainda inclinado, verificava o motor com agilidade surpreendente para um homem daquele porte. Seus olhos examinavam as peças com precisão, mas sua alma parecia longe. Inquieta, em conflito, como se lutasse contra algo que preferia manter enterrado. Você fez um bom trabalho, Gabriel, disse por fim, erguendo-se com esforço e passando o braço no rosto suado, deixando um rastro de graxa na testa. A voz saiu firme, mas ligeiramente trêmula. Não tem nada errado aqui. Pode seguir viagem tranquilo, senhor. E então, sem encarar Davi por mais que 2 segundos, deu 2 passos para trás, quase tropeçando num pneu no chão, como se quisesse desaparecer, como se temesse ser reconhecido. Obrigado, senhor. Mas quanto eu lhe devo? Perguntou Davi, tirando lentamente do bolso interno do blazer uma carteira de couro Montblanc. Luxuosa, acabamento impecável, couro europeu, deixando mostrar um maço de notas de R$100. Tomás virou apenas a cabeça, evitando encarar diretamente. Seus olhos pareciam fugir do contato, mas a voz saiu firme, com um leve tom cansado. Para mim, você não deve nada, disse dando de ombros, mas com um nó na garganta mal disfarçado. Mas se quiser deixar algum agrado, dê diretamente ao meu menino. Foi ele quem lhe socorreu na estrada. Virou-se de costas logo em seguida, como quem teme ser reconhecido. Os ombros tensos, o andar pesado e acelerado, denunciando que queria desaparecer. Davi assentiu levemente, mas não deu um passo sequer. Ficou ali, parado, olhando para aquele homem como quem examina uma pintura antiga empoeirada,
tentando desvendar traços esquecidos. Havia algo naquela voz, um tom abafado de lembrança. A maneira como evitava seu olhar, como se escondesse não só o rosto, mas uma história inteira. O mesmo sentimento estranho que tivera com o menino voltava agora, com ainda mais força. Sr. Tomás, chamou Davi, hesitante. Tomás continuou andando, fingindo não ouvir. Seu corpo se esgueirava entre as carcaças da oficina como um fugitivo em terra conhecida. Passou por um corcel amarelo queimado de sol com a lataria descascando e sem os vidros. O carro estava suspenso por cavaletes enferrujados, como um monumento esquecido de um passado que já não servia para ninguém. Mas então, como num disparo involuntário vindo das profundezas da memória, Davi gritou: "Tom!" O grito cortou o ar quente e oleoso da oficina, reverberando entre as paredes descascadas. Tomás parou. Ficou imóvel por um instante, com as mãos agora tremendo como que em pânico, o corpo inteiro congelado, como se aquele nome tivesse o poder de ressuscitar fantasmas que ele preferia manter enterrados. Virou-se devagar, o olhar meio perdido e incrédulo. E naquele instante, foi como se um filme antigo voltasse a passar na cabeça de Davi. Lembranças aceleradas como um rolo de fita rebobinando, risadas em cafés lotados, reuniões até tarde, sonhos compartilhados no calor das madrugadas de trabalho. Tom, era assim que ele o chamava. Seu melhor amigo, seu braço direito, seu gerente de confiança, e a sombra que desapareceu sem avisar. O tempo e o destino haviam armado esse reencontro sem pedir licença. "Tom, é você?" Davi perguntou com um fio de voz, os olhos agora arregalados, encarando aquela figura coberta de graxa, como quem enxerga alguém voltando dos mortos. Gabriel, que observava tudo de longe, confuso, franziu a testa, ainda com o peito ofegante do esforço da bicicleta. "Tio, você conhece ele?" Tomás fez que sim com a cabeça, hesitante. Respirou fundo, limpando as mãos mais uma vez no pano já sujo, antes de se virar completamente para Davi. "Olá, Davi", disse num tom entre constrangido e resignado. "Que mundo pequeno, não é? Quem imaginaria você aparecer aqui, com o carro quebrado justo na minha porta?" Davi apertou os olhos. Ainda custava acreditar no que via. "Tom, como você veio parar aqui? O que aconteceu? Por que você sumiu?" Perguntou, dando um passo à frente, agora com a voz carregada de emoção e uma ponta de mágoa. Tomás desviou o olhar, olhando para os próprios pés sujos de óleo. Engoliu em seco. Sua voz saiu embargada, como quem segurava verdades há anos. "Isso é uma longa história, Davi. Talvez para outra hora." Outra hora?" Davi deu uma risada incrédula, mas sem alegria. "Outra hora? Você, sem nenhum motivo, deixa uma carta de demissão no RH enquanto eu captava investidores suecos naquela viagem tão planejada por nós à Europa, para o que se tornou o meu maior projeto, e quando chego, você já tinha sumido, sem deixar pistas, sem deixar endereço, sem telefone, como se nunca tivesse existido." O tom da voz de Davi crescia, mas não era raiva, era dor. Era a frustração de anos se condensando naquele reencontro inesperado. "Por quê, Tom? Por quê?" Tomás abaixou a cabeça. Seu rosto mostrava a tensão acumulada. As rugas na testa, mais profundas agora, se franziram. Os lábios se apertaram num tremor quase imperceptível. "Davi", falou Tomás lentamente, com o olhar perdido em algum ponto entre as ferramentas e a ferrugem da oficina. "É muito difícil explicar isso agora. Depois de tanto tempo, eu tive meus motivos. Razões pessoais que talvez você nunca entenda." "Ótimo. Talvez você nunca tenha se importado comigo", disse Davi, agora com a voz mais baixa, mas tomada por uma determinação fria. "Mas eu só queria entender." Tomás então ergueu o rosto com um novo brilho nos olhos, um brilho de ferida antiga que sangrava outra vez. Endireitou os ombros, franziu a testa e pela primeira vez em muitos anos falou com o mesmo tom firme de antes. Só que agora com a voz pesada de mágoa acumulada. "Você quer mesmo ouvir, Davi? Quer mesmo saber?" Davi não respondeu. Apenas encarou o velho amigo com olhos fixos. "Você dizer que eu nunca me importei com você? Você acha isso justo?" Disse Tomás,
agora dando passos lentos em direção a Davi, enquanto gesticulava com as mãos manchadas. Para você o mundo sempre girou ao seu redor. Você nunca se importou com ninguém, Davi. Todos nós éramos só peças no seu jogo. Tínhamos que atender suas vontades, sem jamais frustrar suas expectativas. O silêncio que se seguiu foi cortante. Só se ouvia o leve zumbido de um ventilador velho girando no teto e o assobio distante do vento batendo na placa enferrujada da oficina. E ali, entre ferrugens, lembranças e verdades mal resolvidas, duas histórias que pareciam enterradas se encontravam frente a frente, à beira de uma revelação. Como quem leva um soco no estômago, Davi cambaleou interiormente. Seu olhar vacilou, os ombros se retraíram num gesto quase infantil, de quem fora surpreendido por uma verdade que preferia não ouvir. Tentou se recompor, os lábios se entreabriram, e ele buscou no ar uma frase de defesa que não veio pronta. Mas, balbuciou Davi ainda confuso, franzindo a testa. Mas nada, Davi, cortou Tomás com um tom ríspido, os olhos marejados agora faiscando. Não tinha mas, era do seu jeito, do seu modo, no seu tempo. Eram seus sonhos, seus projetos, a sua vida. Tomás foi se aproximando a cada palavra, o dedo em riste, o peito arfando como quem segurou isso por muito tempo. Ah, você nunca perguntou pelos meus planos. Nunca me perguntou como eu me sentia. Nunca. Só queria me ouvir quando eu concordava com tudo. Quando dizia sim, Senhor. Quando atendia suas vontades sem desviar 1 centímetro. Davi recuou meio passo, engolindo em seco. As palavras de Tomás batiam como ecos dentro de si, como marteladas em portas que ele mesmo havia trancado no passado. Aquilo doía, mais do que ele imaginava que poderia doer. Era só você e mais ninguém. Mais ninguém. Repetiu Tomás, agora com a voz embargada, como se cuspisse mágoas acumuladas, olhando diretamente nos olhos do amigo de outrora. Na repetição dessas palavras, mais ninguém, algo se quebrou dentro de Davi. Uma lembrança emergiu com força devastadora. Uma lembrança não de Tomás, mas de Maria. Maria. Os olhos de Davi se perderam no vazio por um instante, e uma dor aguda lhe atravessou o peito como uma lâmina fria. Maria também havia sumido, do mesmo modo, sem explicações. Um único bilhete. Uma despedida seca quase ensaiada. Nossos sonhos são muito diferentes. Siga seu caminho porque vou seguir o meu. Escreveu Maria em um papel que Davi guardava em uma caixa de lembranças, junto com fotos de um momento onde a felicidade parecia real, mas cruel. Maria partiu, sem sequer uma chance de despedida. O mundo ao redor silenciou. O som dos carros passando ao longe se dissolveu. O calor da oficina deu lugar a um calafrio que subiu-lhe pela espinha. A mesma sensação de abandono. A mesma sensação de ter sido deixado sozinho com 1000 perguntas sem respostas. E agora, pela primeira vez, ele ousava conectar os dois desaparecimentos. Os olhos de Davi voltaram a Tomás, não mais cheios de fúria, mas de assombro. Esteve sempre ocupado demais para fazer esta conexão, mas agora tudo vinha à sua mente. A ligação entre Tom e Maria. Davi conheceu Maria quando ela era ainda muito nova. Talvez quando ela tinha apenas 16 anos, em uma festa. Foi na noite da formatura do ensino médio de Davi e Tomás. Uma festa elegante, organizada em um salão rústico e aconchegante no interior de São Paulo, com luzes âmbar penduradas em fios no teto, como vagalumes presos entre as madeiras do forro. Havia música ao vivo, risos altos, vestidos longos e ternos alinhados. O clima era de conquista e promessas para o futuro. Maria apareceu já no meio da festa. Não fazia parte da escola, mas estava ali como convidada de última hora, trazida por uma tia que insistiu para que ela participasse do momento do irmão. Era a meia-irmã de Tomás por parte de pai, 15 anos mais nova. Cresceram em casas diferentes e com vidas que mal se cruzaram. Tomás sempre fora distante dela. Independente desde cedo, saiu de casa aos 18 anos e nunca criou um laço próximo com a irmã caçula. Quando se viam, eram breves cumprimentos, conversas neutras. Davi sabia que eram irmãos, mas como Tomás raramente falava sobre ela e os dois nunca demonstraram proximidade, era fácil esquecer essa ligação de sangue entre eles. Naquela noite, Maria usava um vestido vinho de tecido leve que dançava com o vento. Davi anotou logo que ela entrou.
Estava encostada em uma das colunas do salão, observando a pista de dança com um copo de suco nas mãos. Não ria alto como os outros. Não se mostrava ansiosa ou deslocada. Apenas observava, com os olhos verdes brilhando sob a luz âmbar e uma expressão que misturava serenidade e curiosidade. Davi se aproximou com um charme despreocupado de quem achava que dominava o ambiente. Mas logo descobriu que Maria não era como as outras garotas que conhecera. Ela não se impressionava com frases prontas nem com sorrisos ensaiados. Ao invés de cair nos jogos, ela os desmontava com uma pergunta inteligente ou um silêncio desconcertante. Conversaram por horas naquela noite. Primeiro sobre música, depois sobre livros, depois sobre sonhos. Ao final da noite, enquanto muitos celebravam no bar improvisado ou se despediam com promessas vazias, Davi e Maria caminharam para fora do salão e sentaram na mureta da entrada, observando o céu. Ele não sabia ao certo o que tinha acontecido ali. Só sabia que, de todas as pessoas naquela festa, Maria era a única que ele não queria que fosse embora. E ela também não queria ir. A partir daquela noite, começaram a se ver mais, sem pressa, sem rótulos, apenas encontros cheios de conversa, risos e silêncios confortáveis. Tomás, mesmo sendo amigo próximo de Davi, jamais questionou a aproximação dos dois. Talvez por desinteresse, talvez por orgulho, talvez porque nunca se importou realmente com os laços familiares que o ligavam a Maria. Mas o que Davi não sabia era que aquele amor tão puro e improvável estava destinado a ser interrompido de forma tão misteriosa quanto começou. "Tom", sussurrou a voz rouca. "Foi por causa da Maria?" Tomás desviou o olhar, e naquele gesto contido, quase imperceptível, Davi teve certeza. O passado que ele tentava sepultar com silêncio e distância estava voltando à superfície, mas não vinha sozinho. Antes que Tomás pudesse reagir à pergunta que pairava no ar como um trovão suspenso, uma porta lateral da oficina se abriu com um leve tilintar de sinos metálicos, um som comum, mas que naquele instante soou como o estopim de uma explosão. Maria entrou apressada, os passos apressados e firmes sobre o chão de concreto, segurando uma sacola plástica branca de supermercado, de onde escapava o vapor ainda morno da marmita embalada. A blusa simples estava manchada de farinha, o cabelo preso de forma improvisada num coque desalinhado. Havia cansaço nos olhos, mas também urgência no gesto. "Gabriel! Esqueceu seu almoço?" Anunciou mais com a respiração ofegante, sem sequer notar o que estava à sua frente. Até que viu. Ela parou, como se tivesse sido empurrada por uma força invisível. Seus olhos encontraram os de Davi, e o mundo parou. Literalmente. O som dos carros lá fora foi engolido por um silêncio brutal. O cheiro de graxa e óleo da oficina deu lugar ao aroma de arroz fresco e carne assada, que escapou quando a sacola escorregou lentamente de seus dedos e caiu no chão com um estalo abafado. A tampa da marmita se abriu ligeiramente, liberando um fio de vapor e lembranças. Maria não disse uma palavra, mas seus olhos, arregalados, marejados, incrédulos, diziam tudo. Eles diziam anos de ausência, de perguntas sem resposta, de noites em claro. Ela deu 2 passos hesitantes para trás, o peito arfando, e então correu. Virou-se bruscamente e saiu pela mesma porta de onde havia entrado, desaparecendo atrás do som novamente agudo dos sinos balançando no batente. Davi, paralisado, deu um único passo à frente, como se sua alma tivesse sido puxada para fora do peito. "Maria, é você?" murmurou, a voz engasgada entre a surpresa e o desespero, como se, ao nomeá-la, pudesse impedir que ela se dissolvesse outra vez no tempo. Tomás levantou-se devagar, como se o corpo estivesse pesado demais para sustentar aquela cena. Pegou a sacola com a marmita aberta e enrolou a sacola nas mãos, agora trêmulas. Davi o encarou em silêncio, o peito subindo e descendo com a respiração descompassada. E foi só então, naquele segundo suspenso, que tudo começou a se encaixar em sua mente, como peças de um quebra-cabeça que ele nem sabia estar montando. Aqueles olhos fundos marcados pelo tempo e pelo remorso. Aquele nome desbotado na placa balançando ao vento. O menino que surgira do nada na estrada, trazendo com ele um eco do passado. O destino estava pregando uma peça cruel, e ele sentia que ainda não podia imaginar qual seria o desfecho. Tomás encarou Davi. Pela primeira vez não desviou o olhar. Seus lábios se moveram hesitantes, como se buscassem forças no próprio silêncio. Balbuciou algo, quase como quem tenta recuperar o fôlego perdido.
A voz, quando finalmente saiu, veio rouca, tímida e carregada de medo. Melhor você ir embora, Davi. Ele ergueu os olhos por um instante, apenas para baixá-los outra vez. Como quem não tinha coragem de sustentar o peso daquela verdade. Você já teve resposta demais por hoje. O coração de Davi deu um salto, como se protestasse contra aquela ordem. Ele respirou fundo, tentando conter o tremor na voz. Mas quando falou, a firmeza transpareceu em cada sílaba. Não é justo, Tom. Ele avançou um passo. A sombra projetada pelo sol da tarde alongando-se sobre o chão manchado de óleo. Você e a Maria fizeram parte da minha vida, parte de quem eu era, que eu ainda sou, e foram embora. Desapareceram sem nenhuma explicação. A voz dele subiu um tom, embargada pela raiva e pela dor que já não cabiam no peito. E agora o destino me coloca aqui, no meio dessa oficina, diante de você, diante dela. E você quer que eu acredite que isso tudo é só uma coincidência? Davi passou a mão pelos cabelos, os olhos brilhando de incredulidade. Você acha mesmo que isso é só acaso, Tom? Gabriel estava ali, parado, assistindo a tudo. Os olhos grandes refletiam confusão e culpa, como se ele tivesse causado algo sem sequer entender o quê. O coração disparado, as mãos inquietas, ele olhava de um para o outro, perdido entre os fragmentos de uma conversa tensa. Não compreendia por que aquele homem, o dono da Ferrari, estava ali, cobrando respostas com tamanha intensidade. Aquilo o assustava. Davi, ainda em busca das verdades que pareciam se multiplicar diante dele, desviou o olhar de Tomás e, ao notar Gabriel, algo dentro dele silenciou. Os olhos do menino, havia uma conexão, uma familiaridade que agora pulsava como um eco profundo no peito de Davi. Aqueles olhos, tão parecidos com sua própria imagem de menino assustado. Como que puxado para uma lembrança, Davi foi tomado por uma imagem vívida, um fim de tarde no parque do Ibirapuera. Maria deitada em seu colo, os dois rindo baixo, trocando promessas, sonhando com o futuro. Entre planos e carinhos tinham imaginado filhos. Se fosse menina, iria se chamar Gabriela. Se fosse menino, Gabriel. O nome dele, o olhar, a idade. De repente, como se peças de um quebra-cabeça finalmente se encaixassem com precisão dolorosa, Davi voltou os olhos para o menino e com a voz embargada murmurou: Gabriel. Virou-se lentamente para Tomás, a expressão carregada de um entendimento que doía. Quem é esse menino, Tom? A pergunta veio firme, mas havia algo mais. Não era só cobrança. Era quase um sussurro de desespero. Davi estava entendendo mais do que deveria. O nome do menino, a idade dele, tudo coincide com o tempo em que Maria sumiu da vida de Davi. Mas antes que Tomás pudesse dizer qualquer coisa, um baque surdo ecoou no chão da oficina. O som da queda de Gabriel quebrou o ar como um soco no peito de todos ali presentes. Gabriel! Gritou Tomás, agachando-se de imediato, olhos arregalados, a respiração descompassada. Ele sabia exatamente o que estava acontecendo. Não agora. Por favor, Gabriel, sussurrou Tomás, segurando com as duas mãos a cabeça do garoto, que jazia imóvel, os olhos semicerrados, os lábios começando a perder a cor. Tomás com o rosto empalidecido pelo desespero. E, num reflexo automático, virou-se para a lateral da oficina e gritou: Maria, traz o kit de emergência, agora! Lá fora, os passos apressados ecoaram no asfalto irregular. Segundos depois, Maria surgiu correndo, descabelada, com o kit de emergência nas mãos, o rosto tomado de pavor. Meu Deus, não! De novo não! Disse Maria entre soluços, caindo de joelhos ao lado do filho. Com gestos precisos, embora tremendo, Tomás abriu o zíper da bolsa vermelha e puxou a seringa de adrenalina. Maria já posicionava a máscara de oxigênio no rosto do garoto, que permanecia imóvel, os lábios começando a perder a cor. Aplica logo, Tomás. Ela gritou, a voz embargada, as lágrimas começando a escorrer. A agulha penetrou firme na coxa do menino. 1 segundo, 2, 3, mais nada. O desespero subiu como um incêndio fora de controle. O oxigênio continuava, a máscara bem encaixada, mas Gabriel ainda não reagia. Davi permanecia parado, como se o tempo ao redor tivesse sido engolido por um redemoinho. O som do mundo havia se abafado. Só restava o zumbido ensurdecedor do próprio coração martelando no peito. Seus olhos fixos no corpo inerte de Gabriel se recusavam a piscar, como se a cada fração de segundo fossem perder algo vital. As mãos tremiam, abertas ao lado do corpo, impotentes, desejando fazer algo. Qualquer coisa.
mas incapazes até de respirar direito. Viu Maria puxando a máscara de oxigênio, Tomás aplicando a seringa com mãos firmes, os dois operando em sincronia como quem já percorreu aquele caminho de medo antes. E ele ali, um estranho diante da dor do próprio sangue, engolindo a aflição com um gosto metálico de culpa e confusão. Sentiu o mundo girar, o ar se tornar rarefeito, como se naquela criança algo seu estivesse apagando também. Não está reagindo. Ele não está reagindo, gritou Maria entrando em pânico. Liga para SAMU, vociferou Tomás, pegando o pulso do menino com dedos trêmulos. Maria discou o número de emergência. O choro engasgava as palavras. Alô, meu filho tem desautonomia familiar. Ele desmaiou e não responde à injeção de adrenalina. Por favor, nos ajudem. Do outro lado da linha, a resposta foi fria como uma sentença. Senhora, a unidade mais próxima está a caminho. Mas o tempo estimado de chegada é de 30 minutos. 30 minutos? Ele não tem 30 minutos, falou gritando. Davi sentiu o corpo reagir por impulso. Deu um passo à frente e, com a voz firme, atravessou o desespero. Eu posso levá-lo. Meu carro está lá fora. Não temos tempo. Vamos agora. Tomás hesitou por um segundo. Olhou para Maria, depois para Gabriel. Não havia escolha. Não havia tempo. Apenas a urgência. Maria puxou Gabriel para o colo com delicadeza, como se temesse que qualquer movimento mais brusco fosse arrancar a vida que ainda restava nele. Correram até o carro. A Ferrari reluziu sob a luz do entardecer como uma flecha prestes a ser lançada. Davi abriu o banco do passageiro. Maria entrou com Gabriel deitado sobre o colo e Tomás entrou logo atrás, segurando o oxigênio e monitorando os sinais do menino com olhos treinados. Enquanto o motor rugia e o carro rasgava as ruas de um bairro em Santa Bárbara do Oeste como um raio vermelho, Davi acelerou como nunca sua Ferrari em uma corrida contra o tempo sem entender ao certo o que estava acontecendo. Gabriel sofria de uma condição rara e silenciosa: desautonomia familiar. Uma disfunção genética que compromete o sistema nervoso autônomo, responsável por controlar funções involuntárias como respiração, batimentos cardíacos e pressão arterial. Em situações de forte carga emocional, como sustos, angústia, raiva ou euforia, seu organismo podia entrar em colapso. O corpo reagia com queda abrupta da pressão arterial, desaceleração dos batimentos cardíacos e perda súbita de consciência. Em episódios críticos como aquele, cada segundo era vital. O protocolo de emergência exigia ação imediata e qualquer hesitação podia significar a diferença entre a vida e a morte. Desde os primeiros meses de vida de Gabriel, Maria e Tomás aprenderam com dor a conviver com a presença implacável daquela síndrome. A qualquer momento, sem aviso, uma emoção intensa podia se transformar numa ameaça real. Por isso, nunca saíam de casa sem o kit de emergência. Seringas de atropina para conter a bradicardia súbita, máscara de oxigênio portátil para estabilizar a respiração, ansiolíticos de ação imediata e um pequeno desfibrilador, pronto para ser usado em casos extremos. Cada crise era uma corrida contra o tempo, um lembrete angustiante de que, para Gabriel, até mesmo um sorriso eufórico ou um susto repentino podia virar uma linha tênue entre a vida e a morte. Apesar de a síndrome poder ser ativada também por esforço físico intenso, Gabriel nunca havia apresentado crises nesses contextos. Pelo contrário, sempre foi apaixonado por esportes e por andar de bicicleta pelas ruas do bairro, com o rosto iluminado pelo vento e o sorriso largo de quem não conhecia limites. Maria, mesmo carregando a constante vigilância nos olhos, se esforçava para oferecer ao filho uma rotina o mais normal possível, com escola, amigos e finais de semana ao ar livre. E tudo parecia sob controle. Fazia mais de 2 anos desde a última crise, tempo suficiente para alimentar a esperança de que talvez as reações estivessem se estabilizando. Até aquele dia. E agora, com o menino imóvel nos braços, enquanto a cidade passava em borrões pela janela do carro, Maria mal conseguia acreditar que o pesadelo dos ataques havia voltado. O som da respiração irregular de Gabriel misturava-se ao pulsar acelerado do seu próprio coração. Mas o que mais confundia Maria era quem estava ao volante. Davi, justamente ele de quem fugira em silêncio, quem agora dirigia com os olhos fixos na estrada e o maxilar travado pela tensão, prestando o socorro que ela jamais poderia imaginar. Não havia mais planos, nem passado, nem segredos. Apenas o agora e a esperança de que ainda houvesse tempo.
A Ferrari rugia pela estrada como um animal ferido, cortando o asfalto com fúria. Davi mantinha as mãos firmes no volante, o olhar fixo na rodovia que levava à cidade de Santa Bárbara do Oeste. A mesma estrada em que, poucas horas antes, Gabriel o havia socorrido, agora se tornava a trilha desesperada para salvar a vida do menino. No banco traseiro apertado de um carro esportivo, Tomás segurava Gabriel contra o peito, tentando manter sua cabeça erguida, enquanto Maria se curvava ao lado deles, os dedos trêmulos envolvendo a mão já fria do filho. Os olhos de Tomás buscavam sinais de respiração, enquanto os soluços contidos de Maria se misturavam ao som grave do motor da Ferrari e ao uivo do vento que cortava as laterais do carro, como lamentos de um tempo que parecia se fechar ao redor deles. Ao avistarem a placa indicando o Hospital Santa Bárbara, o coração de Davi quase saiu pela boca. Ele freou bruscamente na entrada de emergência, as rodas cantando no asfalto, e abriu as portas num impulso. Tomás saltou com Gabriel nos braços. Maria veio logo atrás, gritando por socorro. 2 enfermeiros correram com uma maca, os olhos arregalados diante da cena. Síndrome de Riley-Day. Ele tem uma condição congênita rara, gritou Maria com a voz esganiçada pelo pânico. O kit foi aplicado, mas ele não está reagindo. Os profissionais agiram de imediato. Gabriel foi deitado na maca, os sinais verificados ali mesmo, enquanto a equipe da emergência pediátrica era acionada pelo rádio. As portas automáticas se abriram com força. A maca sumiu pelos corredores brancos sob o zumbido das lâmpadas frias. Maria tentou seguir, mas foi contida com gentileza. Tomás a envolveu nos braços. Davi permaneceu do lado de fora da porta, o motor da Ferrari ainda quente atrás de si, com os olhos fixos no nada, como se tivesse deixado o próprio coração naquela maca. A estrada que os havia unido agora parecia cobrar o preço da verdade que tanto tempo ficara enterrada. Davi estacionou a Ferrari com um tranco seco, bem em frente à entrada de emergência do Hospital Santa Bárbara, uma unidade simples, mas equipada, conhecida por atender a população dos bairros periféricos com agilidade. O calor da tarde pairava pesado sobre o asfalto, e o cheiro de borracha queimada misturava-se ao leve odor antisséptico que escapava pelas portas automáticas. Ao sair do carro, seus passos foram apressados, mas hesitantes, como se cada passo o empurrasse mais fundo em um passado que ele mal compreendia. Lá dentro, o ambiente parecia envolto por uma névoa de tensão. O saguão da emergência estava iluminado por luzes fluorescentes frias, que destacavam cada olhar perdido, cada expressão de cansaço, cada rugido abafado de dor que ecoava ao fundo. No canto direito da sala, junto a um bebedouro, estavam Maria e Tomás. Ela parecia ter encolhido dentro de si, os olhos vermelhos, perdidos no nada, com as mãos trêmulas abraçando o próprio corpo como se tentasse conter o desespero. Tomás mantinha-se de pé ao lado, o maxilar travado, os braços cruzados com força contra o peito, como se aquilo fosse o único gesto capaz de mantê-lo firme. O suor escorria pela testa e a camisa já amarrotada denunciava o peso da angústia que carregava. Davi se aproximou, a voz quase engolida pela ansiedade. Como ele está? Já sabem de alguma coisa? Perguntou, o tom baixo, mas tenso como uma corda prestes a se romper. Maria levantou os olhos e por um instante não conseguiu responder. Ela o olhou como se ainda tentasse compreender se aquilo era mesmo real. Davi ali à sua frente naquele momento. Ainda não nos disseram nada, respondeu Tomás, seco, sem encará-lo. O silêncio que se seguiu foi denso, quebrado apenas por um choro infantil, vindo de algum quarto mais ao fundo, misturado ao chiado dos respiradores e ao som metálico de uma maca sendo empurrada apressadamente pelo corredor. Davi desviou os olhos para os lados, procurando apoio em qualquer coisa que o mantivesse firme. Os quadros nas paredes mostravam imagens genéricas de saúde e bem-estar, contrastando com a dor real de quem ali aguardava respostas que pareciam nunca chegar. Ele voltou a olhar para Maria. A voz desta vez saiu mais baixa, quase um sussurro. Maria, eu preciso entender, o que ele tem? Essa doença é grave assim? Davi perguntou com a voz embargada, os olhos mergulhados nos dela, como se buscasse ali todas as respostas que o tempo lhe negara. Maria apertou os braços contra o peito, como se tentasse conter algo que ainda sangrava por dentro. Engoliu em seco, os olhos marejados, mas firmes. É desautonomia familiar, também conhecida como síndrome de Riley-Day.
É uma condição genética rara que afeta o sistema nervoso autônomo. O corpo dele não sabe reagir direito a emoções intensas. Sustos, angústia, raiva. Qualquer coisa que mexa muito com ele pode causar uma crise. O coração desacelera, a pressão despenca e ele apaga. Fez uma pausa rápida, tragando as lágrimas. A tensão de hoje, tudo aquilo na oficina, pode ter sido o gatilho. O silêncio que se seguiu foi pesado. Davi levou uma das mãos à boca, o olhar perdido entre os ecos do passado e o presente que o esmagava. Gabriel, murmurou Davi, como se o nome lhe escapasse por um corredor antigo de lembranças. A gente falou sobre esse nome, lembra? Eu sugeri. Era o nome do meu avô. E você dizia que se tivéssemos uma menina, então se chamaria Gabriela. Maria estremeceu. Seus olhos, agora encharcados, não desviaram. Estava prestes a responder, os lábios começando a se mover, quando o som metálico das portas duplas se fez ouvir. Um médico surgiu no corredor de jaleco branco, feições sérias e cansaço nos ombros. Mãe do Gabriel, chamou com voz firme, segurando uma prancheta contra o peito. O tempo, mais uma vez, suspendeu a resposta. O coração de Maria pulou no peito. Ela se afastou rapidamente de Davi, atravessando o saguão como se estivesse em transe. O médico a conduziu até um canto mais reservado, onde o cheiro de álcool hospitalar parecia ainda mais intenso e os sons ao redor ficavam abafados por uma porta semi-aberta. O quadro do Gabriel foi estabilizado, disse, mas a crise foi severa. Explicou o médico, com os olhos fixos nos dela, a voz profissional, mas com um toque de empatia. O gatilho, pelo que tudo indica, foi um pico emocional muito alto. Vocês podem me confirmar se ele passou por um susto ou uma situação muito intensa recentemente? Maria assentiu com dificuldade e o rosto do médico suavizou por um momento antes de continuar. Ele sofreu uma queda súbita da pressão, bradicardia intensa e um leve colapso respiratório. Felizmente, o protocolo de emergência que vocês aplicaram foi eficaz. Vamos mantê-lo sob observação nas próximas 24 horas. A boa notícia é que ele está consciente, mas ainda muito fraco. Enquanto ouvia tudo aquilo, Maria sentia o chão sob seus pés tremer como se o corredor branco e impessoal do hospital fosse feito de papel. O ar carregava o cheiro ácido do álcool e do medo, e o bip distante de um monitor cardíaco parecia ecoar dentro dela, marcando o ritmo da angústia. As palavras que havia acabado de dizer a Davi ainda vibravam em seus ouvidos, misturadas ao som abafado de passos apressados e chamadas pelo alto-falante. Lutava para conter o choro, mas o peso da realidade ameaçava desabar por trás de seus olhos vermelhos. Gabriel estava lutando, de novo, e ela sabia o que isso significava. Sabia também que a presença de Davi ali não era apenas coincidência. Era o passado vindo cobrar respostas. E ainda que o desejo de contar a verdade lhe queimasse a garganta, ela não sabia se conseguiria suportar o que viria depois. Por enquanto, tudo o que podia fazer era se manter de pé. Gabriel precisava dela, e de alguma forma estranha e inevitável, Davi também. Maria agradece o médico e, com o coração ainda dolorido por tudo que estava passando, pergunta: Eu posso vê-lo? Posso ficar com ele? O médico interpôs: Você mais do que ninguém sabe que ele não pode ter emoções fortes agora. Eu prometo, cortou Maria o argumento do médico. Eu só preciso estar com ele. O doutor consentiu, advertindo uma vez mais: Sem emoções, eu recomendo deixá-lo descansar. Quarto, 109. Maria assentiu com a cabeça e um olhar de gratidão. No saguão iluminado por luzes frias e impessoais, Davi permanecia inquieto. Os braços cruzados diante do peito, os olhos alternando entre o chão polido e a porta por onde o médico havia desaparecido. O zumbido das conversas baixas e o tilintar ocasional de utensílios médicos reverberavam como se tudo conspirasse para manter o silêncio entre ele e Tomás ainda mais tenso. Tomás estava escorado em uma das paredes laterais, os braços cruzados, o rosto mais abatido do que nunca. Vestia uma camisa jeans amarrotada, com as mangas enroladas até o cotovelo e manchas de graxa ainda visíveis nos dedos. Vestígios da rotina que por ora parecia tão distante quanto irrelevante. Davi se aproximou devagar, os passos firmes, mas contidos, a voz baixa e carregada de urgência. Tomás, eu preciso saber. Não dá mais para adiar isso. O que está acontecendo com ele? Quem é esse menino? Tomás ergueu os olhos cansados e sustentou o olhar de Davi por um longo segundo antes de responder, com a voz grave e lenta, como se pesasse cada palavra.
Aqui não, Davi, disse seco, quase num sussurro. Esse não é o momento, nem o lugar. Mas você sabe, não sabe? Insistiu Davi, os olhos brilhando de um misto de raiva e angústia. Você sabe de tudo isso. Você... Tomás respirou fundo, desviando o olhar para o relógio digital da parede que marcava 20h46. Os ponteiros imóveis no tempo em que tudo parecia suspenso. Espera, pediu novamente, desta vez com um tom mais brando. Por ele, espera. Antes que Davi pudesse retrucar, Maria surgiu no corredor caminhando com passos contidos. Seus olhos estavam marejados, mas firmes. Sua silhueta, esguia e delicada, parecia atravessar aquele ambiente frio com a dignidade de quem carrega um fardo invisível, mas inegavelmente pesado. Ao passar pelos dois, ela lançou um breve aceno de cabeça, quase imperceptível. Um gesto silencioso que dizia tudo: preciso ir até ele. Davi a seguiu com o olhar até ela dobrar o corredor em direção ao quarto 109, a porta branca com numeração azul refletindo o brilho das lâmpadas do teto. Dentro do quarto, o silêncio era quase sagrado. Apenas o som do monitor cardíaco quebrava a quietude com seu bip, bip, ritmado, que mais parecia uma canção frágil de esperança. Gabriel estava deitado sobre lençóis alvos, com os cabelos cacheados espalhados no travesseiro, o rosto sereno, como quem dorme depois de uma longa tempestade. Maria se aproximou com passos leves, temendo que até o som de seus sapatos pudesse incomodar o descanso do filho. Sentou-se na cadeira ao lado da cama, encostando suavemente os dedos nas costas da mão de Gabriel, onde um acesso intravenoso se destacava em contraste com a pele clara. Meu amor, sussurrou tão baixo que parecia mais um pensamento em voz alta. Mamãe tá aqui e vai estar sempre, viu? Você é forte, meu filho, tão mais forte do que imagina. Os olhos dela marejaram, mas não deixaram cair nenhuma lágrima. As palavras continuaram entrecortadas por suspiros. Eu queria tanto poder te livrar de tudo isso, te proteger do mundo inteiro. Mas você sempre foi luz. Até quando a dor tenta te apagar, você brilha. Ela acariciou os cachos do menino com cuidado, como se aquele gesto pudesse afastar a fragilidade que pairava ali. E agora, tem alguém lá fora que também precisa saber quem você é. Falou que só em seus pensamentos, evitando que mesmo seu sussurro pudesse ser ouvido. Alguém que te viu antes mesmo de entender. Ela engoliu seco. O silêncio do quarto pareceu crescer e por um instante, Maria só ficou ali, com a mão sobre a dele, ouvindo o som da vida pulsando em bips regulares, como um relógio que contava não o tempo, mas as batidas da esperança. No quarto de luz suave e cortinas pálidas, Maria permanecia ao lado de Gabriel, observando seu rosto adormecido. Os fios castanhos e cacheados estavam levemente úmidos pela febre que já havia cedido, e um suspiro leve escapava de seus lábios entreabertos. Mesmo inconsciente, ele parecia em paz, como se o pior já tivesse passado. Maria acariciou de leve a testa do menino e sussurrou com ternura e voz embargada: Meu amor, você é mais forte do que imagina. Estou aqui, sempre estive. E mesmo quando tudo parecer escuro, eu vou segurar sua mão até a luz voltar. Alguns minutos depois, com o coração mais sereno, Maria saiu do quarto e cruzou o corredor iluminado pelas primeiras sombras da noite. Na recepção encontrou Tomás e Davi, conversando em voz baixa, como quem caminha sobre cacos invisíveis. Com um olhar cansado, mas agora mais leve, Maria se aproximou e anunciou: Ele está estável. Vai passar a noite em observação. Eu vou ficar com ele. Tomás assentiu com um gesto lento de cabeça. Davi, por sua vez, respirou fundo e respondeu com firmeza gentil: Que bom ouvir isso, eu vou continuar por aqui. Só volto para casa quando souber que ele está totalmente bem. O silêncio que se seguiu foi breve, mas carregado de significados que nenhum dos três se atreveu a decifrar naquele instante. Posso te levar para casa, Tomás? Ofereceu Davi, lançando um olhar discreto ao homem que por tanto tempo foi seu amigo e agora seu mistério. Claro, respondeu Tomás após uma breve hesitação. Obrigado. No interior do carro, a escuridão da noite só quebrou quando os faróis de um caminhão destacaram Davi dirigindo com expressão séria. Tomás no banco do passageiro, o silêncio denso, entrecortado pelo som distante do caminhão que cruzaram. Tomás, quebrando o silêncio, voz baixa: Davi, obrigado por tudo que fez hoje e me perdoa.
por ter sumido daquele jeito, por toda a minha ingratidão. Eu sei que te deixei na mão. Davi, sem tirar os olhos da estrada, você simplesmente desapareceu, Tomás. Sem explicação, sem dar a chance de eu entender. Tomás suspira fundo, olha pela janela. Foi uma decisão difícil. A verdade é que eu tentei falar com você, Davi, várias vezes, mas você nunca parava para ouvir. Sempre ocupado, sempre em outra. E enquanto isso, meu casamento desmoronava. Davi, ainda sem olhar, eu nem fazia ideia que você estava passando por tudo isso. Tomás, olhando para frente agora com expressão amarga. Ninguém fazia. Depois que tudo acabou, veio a morte do nosso pai. Eu senti que era hora de voltar para Santa Bárbara, assumir a oficina, ficar perto das raízes. Davi mais calmo, com tom de respeito. Ele era um homem duro, mas sempre foi justo. Imagino o quanto ele fazia falta. Tomás olha brevemente para Davi, especialmente para Maria. A mãe dela morreu quando ela tinha só 13 anos. Depois disso foi o nosso pai que segurou tudo. Ela era a princesa dele. Davi engolindo em seco. Eu nunca soube o quanto ela carregava por dentro. Ela parecia tão forte, tão resolvida. Tomás, baixando a cabeça. Ela aprendeu a ser forte, mas não quer dizer que não tenha sofrido. Tem coisas que ela nunca contou, nem pra mim. Davi, virando o rosto levemente, tentando conter a ansiedade. Mas por que ela foi embora? Por que ela nunca me procurou? Você sabe, Tomás, me diz. Tomás balança a cabeça lentamente. Isso, só ela pode te responder. Talvez. Agora ela esteja mais perto de conseguir. O carro diminui a velocidade. A casa de Tomás já se vê pela janela. Um silêncio cheio de passado paira entre eles. O carro para bem em frente à casa de Tomás. Ao lado da oficina, as luzes da varanda lançam sombras suaves sobre a calçada. Tomás solta o cinto devagar, hesitante antes de sair. Tomás, com um meio sorriso triste, olhando para Davi. Obrigado de verdade, Davi. Por hoje. E por ainda estar aqui, mesmo depois de tudo. Davi olha para ele com sinceridade nos olhos. Só quero entender, Tomás. E se puder, acertar o que ainda der tempo de consertar. Tomás, abrindo a porta já com um pé fora do carro. Então boa sorte, de verdade. Você vai precisar mais do que respostas. Vai precisar de coragem. Tomás sai do carro, antes de fechar a porta, encara Davi uma última vez. Tomás, com voz firme, mas carregada de emoção. Gabriel é especial. E, se você escutar com o coração, ele pode te mostrar mais do que você imagina. Boa noite, Davi. Tomás fecha a porta suavemente. Davi observa enquanto ele caminha até a entrada da casa. Por um instante, tudo parece silencioso demais. Davi respira fundo. A câmera imaginária foca em seus olhos, onde um turbilhão de pensamentos começa a se formar. Ele ainda não tinha todas as respostas, mas algumas verdades começavam a emergir das entrelinhas da conversa. As palavras honestas de Tomás ecoavam em sua mente como socos secos no estômago, despertando uma dor surda, não física, mas emocional, que rasgava lentamente a imagem que sempre teve de si mesmo. Pela primeira vez, Davi se perguntava se o abandono do amigo não teria sido uma consequência direta do seu próprio egoísmo. A maturidade, como um espelho cruel, lhe mostrava agora que talvez nunca tivesse sido tão especial quanto pensava. Quantas pessoas já teriam se afastado pelo mesmo motivo? Quantas feridas teria deixado para trás sem sequer perceber? E Maria, quais teriam sido os reais motivos de seu silêncio, de sua fuga repentina, de sua dor escondida por tantos anos? Um turbilhão de ansiedade e medo começava a tomar conta de seus pensamentos, como nuvens carregadas antes de uma tempestade. Ele sentia que estava prestes a descobrir verdades profundas e temia não estar pronto para encará-las. Mas entre todas as incertezas, uma convicção surgia clara como o farol no painel do carro. Ele já não era o mesmo homem que, horas antes, estava frustrado e perdido na beira de uma estrada, com o capô aberto e o coração em ruínas. Agora, ao olhar pelo retrovisor, não via apenas o passado ficando para trás. Via o nascimento silencioso de um novo Davi, mais humano, mais sensível e talvez finalmente pronto para ouvir. Mais tarde, já instalado em um pequeno hotel no centro da cidade, Davi se jogou sobre a cama, com os olhos fixos no teto branco e silencioso. A noite caía com uma quietude estranha, mas sua mente fervilhava.
As cenas do dia passavam como um filme inacabado. O rosto de Gabriel, a surpresa de Maria, o desabafo sincero de Tomás. Tudo parecia interligado por fios invisíveis que o tempo não conseguiu apagar. Mas havia algo mais, um sentimento novo, inesperado e profundo, nascido no exato momento em que ele viu Gabriel naquela bicicleta, sob o sol da manhã. Não era só compaixão, era algo genuíno, forte. Como se o menino tivesse despertado em Davi uma parte que ele nem sabia mais existir. Ele queria respostas, sim, mas queria mais, queria fazer parte do que viesse depois. Queria se conectar com aquele menino, com aquele futuro. E talvez mais do que nunca se reconectar com Maria. Na manhã seguinte, o sol ainda ensaiava seus primeiros raios quando Davi voltou ao hospital. Mas ao chegar, a recepcionista avisou com um sorriso amável. O menino do quarto 109 já teve alta. Estão ali fora, terminando os trâmites. Davi seguiu o corredor até o saguão principal, e ali a cena o paralisou por um instante. Maria empurrava a cadeira de rodas com Gabriel sentado, sorrindo leve, ainda pálido, mas com os olhos brilhando de vida. O cabelo cacheado estava arrumado, e o uniforme do hospital já havia sido trocado por uma roupa simples, mas limpa. "Ei, campeão", disse Davi ao se aproximar. "Que bom te ver assim." Gabriel olhou para ele com um sorriso genuíno e respondeu: "Obrigado por me salvar. Se não fosse você me socorrer, eu não sei." Ei, interrompeu Davi com um gesto discreto, ajoelhando-se ao lado da cadeira. "Você é forte. Fez a sua parte. Só fiz o que qualquer um faria." Maria, que observava em silêncio, apertou levemente os punhos do encosto da cadeira, dividida entre gratidão e cautela. "Posso levar vocês para casa?" perguntou Davi, levantando-se. "Não precisa, Davi", respondeu Maria de imediato, tentando manter o tom neutro. Mãe", cortou Gabriel, virando-se para ela com os olhos animados. "Por favor, vai ser a primeira vez que eu ando de Ferrari." "E consciente." Maria hesitou. Seu olhar encontrou o de Davi por um instante. Ali havia respeito, havia cuidado. E talvez, só talvez, uma segunda chance. Ela respirou fundo e com um sorriso contido respondeu: "Tudo bem, só devagar." Davi sorriu de volta, aliviado, e estendeu a mão para Gabriel, que a apertou com força. Um novo capítulo começava, silencioso, inesperado e cheio de perguntas ainda sem resposta. Mas agora estavam juntos e isso era o começo de tudo. Chegaram devagar à casa modesta de tijolos pintados num tom bege, já um pouco desgastado pelo tempo, mas muito bem cuidada. A fachada simples era adornada por vasos com flores coloridas que cresciam com vigor, revelando o toque de alguém que, apesar das cicatrizes da vida, ainda cultivava beleza. Quando Davi desligou o motor da Ferrari, o ronco do carro pareceu destoar daquele cenário pacato, como se um pedaço do passado tivesse invadido de súbito a rotina tranquila de Santa Bárbara. Maria agradeceu com um leve sorriso, já abrindo a porta do carona enquanto Gabriel saía devagar pela porta de trás. "Aceita um café?" perguntou ela com gentileza, sem deixar claro se o convite era apenas por cortesia ou por algo mais que começava a brotar no fundo de seu coração. Antes que ele respondesse, a porta da frente da casa se abriu com um rangido discreto. Tomás surgiu com expressão serena, trajando uma camisa de flanela xadrez e calça de brim. Os cabelos levemente desgrenhados denunciavam o sono ainda recente. Aproximou-se, cumprimentou Davi com um leve aceno de cabeça e, sem dizer palavra, depositou um beijo demorado na testa da irmã. Um gesto silencioso, mas que carregava toda a força de quem assumira o papel de guardião. Davi, atento, sentiu naquele beijo algo mais profundo do que costume. Era como se Tomás dissesse, sem falar, que agora cuidava dela como um pai. Em seguida, virou-se para Gabriel com um sorriso largo e brincou com um aperto de mão personalizado. Uma sequência de toques e estalos que só os dois conheciam. O menino sorriu de orelha a orelha. Era cumplicidade pura. Amor cultivado nos detalhes. Laços que o tempo não rompeu, apenas fortaleceu. Davi entrou em silêncio, absorvendo cada detalhe do ambiente. A sala era pequena, mas acolhedora. As paredes claras realçavam a limpeza impecável do lugar. Havia cortinas brancas bem passadas e almofadas organizadas com zelo sobre o sofá. Nas prateleiras, quadros com molduras simples guardavam o tempo em forma de lembranças.
Fotos de Gabriel bebê, com os primeiros dentinhos, aprendendo a andar, vestindo o uniforme escolar, soprando velas de aniversário. Anos que Davi nunca viveu, mas que, estranhamente, lhe causavam um tipo de saudade inexplicável. Num canto da estante, como que esquecido pelo tempo, havia um porta-retrato com uma foto antiga, a formatura. Davi e Tomás com togas pretas e sorrisos orgulhosos, e no meio deles Maria, mais jovem, radiante, com os braços em volta dos dois. A imagem empoeirada parecia pedir perdão pelo tempo perdido. O cheiro do café recém-passado começou a invadir os cômodos, trazendo com ele uma sensação de lar, de acolhimento, de memória afetiva. "Quer ver meu quarto?" perguntou Gabriel, animado, puxando Davi pela mão. Subiram uma pequena escada de madeira e o quarto era um reflexo puro da paixão do menino. Miniaturas de carros espalhadas nas prateleiras, revistas automotivas empilhadas, desenhos colados na parede, todos retratando Ferraris, Mustangs, caminhonetes e até ônibus escolares. Havia até um pôster antigo com o modelo exato da Ferrari que o Davi dirigia. "Legal, né?" disse Gabriel com brilho nos olhos. "Um dia eu ainda vou ter uma oficina só minha." Davi apenas assentiu, engolindo seco. Tinha tanto para dizer, mas nada parecia suficiente. Lá embaixo Maria chamou. "O café está pronto." Voltaram para a cozinha, onde uma toalha de mesa florida cobria a superfície de madeira. Pães, bolo simples e queijo fresco compunham um café típico, mas carregado de afeto. Davi se sentou ainda calado, e antes que pudesse tocar na xícara, Maria segurou suas mãos e com voz doce pediu: "Vamos orar." Ele não resistiu, apenas fechou os olhos. "Senhor", começou Maria com firmeza, mas a voz suavemente embargada. "Obrigada por essa manhã, por mais um dia de vida. Obrigada por ter cuidado do meu filho e por ter trazido Davi até aqui. Que haja cura, respostas e paz para todos nós." Ao dizer cura, seus olhos se abriram por um instante e encontraram os de Davi. Havia lágrimas contidas ali, mas também esperança. Ele não conseguiu conter a emoção. Um nó se formou em sua garganta. Já não era o mesmo homem que dias antes mal conseguia olhar para o retrovisor da própria alma. Agora, via diante de si não apenas um passado desfeito, mas um presente com possibilidade de redenção. E aquilo era apenas o começo. A conversa seguiu por mais alguns minutos, ao redor da mesa da cozinha, onde um cheiro forte de café recém-passado preenchia o ambiente. O aroma se misturava à atmosfera leve daquele momento, como se o tempo tivesse apertado o freio e oferecido aos três um breve respiro antes que a realidade batesse novamente à porta. Maria serviu as xícaras com uma naturalidade desconcertante, como se aquilo fosse rotina, como se o tempo não tivesse congelado por tantos anos. Davi encostou as costas na cadeira de madeira, soltando um riso contido ao ver Gabriel mergulhar um biscoito no café. Maria, com os braços cruzados e um leve sorriso nos lábios, observava os dois como quem assiste a uma cena que por muito tempo só existiu em seus sonhos. Mas então, com uma leve mudança no tom de voz, Maria quebrou o clima descontraído ao perguntar, enquanto se aproximava da mesa com um bolo de fubá em mãos: "Afinal, Davi, o que você veio fazer aqui na região?" A pergunta parecia inocente, mas havia nela um peso contido. Davi coçou a nuca, olhou para o chão por um instante e respondeu com uma sinceridade meio atropelada: "Eu vim fechar um negócio. Um empreendimento que estamos negociando aqui perto. Era para ser rápido, coisa de um dia, mas o carro quebrou e..." De repente, como se uma lâmpada se acendesse em sua mente, Davi empalideceu. Sua expressão relaxada e serena deu lugar a uma inquietação repentina. Levou a mão ao bolso do paletó, que estava cuidadosamente dobrado sobre o encosto da cadeira da cozinha. Apalpou com pressa, revirando o tecido com os dedos trêmulos. "Meu celular", murmurou quase sem voz, como quem acabava de se lembrar de um segredo esquecido. Seus olhos se arregalaram e ele se levantou de súbito. "Desde que o carro quebrou ali na estrada, com tudo isso acontecendo, eu simplesmente esqueci dele. Minhas reuniões, compromissos, prazos." Maria, que estava recolhendo as xícaras vazias do café, virou-se com um olhar entre curioso e cauteloso. "Você tem algo urgente para resolver?" perguntou, tentando soar neutra, mas havia algo na sua voz, uma ponta de expectativa,
Davi respirou fundo, olhou para ela com um semblante sincero, quase aflito, e respondeu com um sorriso contido. Sim e não. Preciso resolver algumas pendências que deixei no mundo lá fora, mas prometo voltar assim que terminar. Desculpem, eu preciso ir. Maria desviou o olhar, colocou a louça na pia com delicadeza e, sem virar-se completamente, murmurou. Talvez seja melhor não voltar. Você tem coisas muito mais importantes para cuidar, Davi, como sempre teve. Aquela frase o cortou por dentro. A voz dela não era dura, mas carregava um cansaço antigo. Ele tentou se aproximar, mas ela, com um breve gesto de cabeça, encerrou a conversa. Davi apenas assentiu, sem insistir. Dirigiu-se à porta e, antes de cruzá-la, virou-se brevemente para Gabriel. Foi um prazer te conhecer, garoto. De verdade. Prometo que volto logo. Gabriel abriu a boca como se fosse dizer algo, mas ficou em silêncio, apenas assentindo com os olhos tristes. Quando Davi saiu, ele se virou para a mãe com um pedido preso na garganta. Mãe, posso ir até a porta, só para ver ele indo? Não, Gabriel, deixa ele ir. Lá fora, Davi entrou no carro com o coração pesado. Sentou-se no banco do motorista, girou a chave e o motor rugiu com força, quebrando o silêncio da rua. Enquanto o carro esquentava, ele passou a mão entre os bancos e sentiu algo duro sob os dedos. Seu celular. Estava ali o tempo todo, deslizado entre os assentos de couro. Ao ligá-lo, dezenas de notificações pipocaram na tela. Chamadas perdidas, mensagens, e-mails urgentes. Ele levou a mão à testa, respirou fundo e discou para sua assistente. Oi, Carol. Cancela tudo. Tudo mesmo. A semana inteira. Sim, tudo. Depois eu explico. Obrigado. Davi desligou o carro. O rugido do motor cessou abruptamente. Dentro de casa, Gabriel ouviu o silêncio repentino e se levantou, desconfiado. Mãe, será que o carro quebrou de novo? Maria sequer teve tempo de responder. O garoto já estava correndo em direção à porta, atravessando o quintal como um raio. Davi desceu do carro justo quando Gabriel surgiu à sua frente, com os olhos brilhando de expectativa. O carro quebrou outra vez? Davi sorriu e se agachou na altura do menino. Não, ele está perfeito. Mas eu percebi que ainda tem uma coisa que preciso consertar antes de ir embora. Gabriel o olhou confuso. O quê? Uma coisa aqui dentro, respondeu Davi, apontando suavemente para o peito. Davi se levantou e caminhou de volta para a casa. Maria estava na cozinha, de costas, lavando as xícaras. Ela se virou surpresa ao vê-lo entrar. Esqueceu alguma coisa? Perguntou, enxugando as mãos no pano de prato. Davi se aproximou devagar, com os olhos fixos nela. Sim, eu já perdi você uma vez, e não vou permitir que isso aconteça de novo. Antes que ela pudesse responder, sentiu Gabriel abraçando Davi com força pela cintura. O gesto foi tão espontâneo e intenso que Maria sentiu seu coração estremecer. Havia algo naquele abraço. Algo que ela sabia, mas lutava para não encarar de frente. O silêncio que se seguiu foi interrompido por Tomás, entrando pela porta da frente. Gabriel, dá uma força aqui. Chegaram 3 carros de uma vez lá na oficina. Maria olhou para o filho e, com um gesto sutil, deu-lhe permissão para ir. Gabriel saiu, olhando para trás como se quisesse congelar aquela cena. Agora Davi e Maria estavam finalmente a sós. O clima mudara. O ar parecia mais denso, carregado de tudo que ainda precisava ser dito. Sentaram-se à mesa da cozinha frente a frente, como 2 pontas de uma história inacabada. Maria respirou fundo e, com a voz embargada, mas firme, começou. Davi, a gente precisa conversar. De verdade. Você lembra quando eu perguntava o tempo todo como você imaginava um filho nosso? E eu sonhava com isso. De verdade. Mas percebia que por mais que você dissesse me amar, eu nunca era prioridade para você. Ela desviou o olhar, mas continuou. Eu estava pronta para te contar que estava grávida. Tinha planejado tudo, queria te fazer uma surpresa. Mas naquela noite, você me disse que não pensava em ser pai. Que queria focar no trabalho, que família não era o seu plano naquele momento. Davi fechou os olhos por um instante. A memória voltava com força. Maria então o fitou nos olhos, deixando uma lágrima escapar. Naquela noite eu desisti de compartilhar com você que um novo ser estava sendo gerado dentro de mim. Para mim era uma alegria ímpar, mas não para você. Acordei mais cedo, deixei um bilhete e fui embora. Disse que nossos caminhos eram diferentes, que era melhor cada um seguir o seu. Ela fez uma pausa, depois completou.
Fui para Santa Bárbara do Oeste, contei tudo pro Tomás, e ele me acolheu. E foi assim que Gabriel nasceu, sendo amado por mim e também pelo tio Tomás, que se tornou um referencial paterno para ele. Davi sentiu um peso esmagador cair sobre ele. Levou alguns segundos até conseguir falar. Você não quis me contar? Não, porque você estava tão determinado a vencer, a crescer, que eu sabia que você me deixaria. Talvez de forma cruel, família não era prioridade para você, e eu não queria que nosso filho crescesse sentindo que era um estorvo. Houve um silêncio ensurdecedor. Davi então perguntou com a voz tremendo: Maria, então Gabriel é nosso filho? Ela assentiu com lágrimas nos olhos. Sim, Davi, ele é nosso filho. O silêncio que seguiu a revelação parecia suspenso no tempo. Davi encarava Maria como se estivesse vendo-a pela primeira vez. Seus olhos marejados tremiam com o peso da descoberta. As palavras não vinham de imediato, apenas um soluço contido e a respiração irregular, como quem tenta reorganizar o mundo dentro de si. Ele passou a mão pelo rosto tentando conter as lágrimas, mas uma escorreu mesmo assim, lenta, quente, traçando um caminho pela barba por fazer. Como? A voz falhou. Ele limpou a garganta e recomeçou, agora mais baixo, quase um sussurro. Como você conseguiu fazer isso sozinha, Maria? Ainda mais com todas as dificuldades que Gabriel enfrentou? Maria baixou os olhos por um instante. Seus dedos se apertavam sobre a borda da mesa e sua voz saiu firme, mas doce, como uma confissão misturada com força. Não foi fácil, nenhum dia foi, mas Deus, Ele nunca nos deixou. Nos momentos mais escuros, quando Gabriel tinha crises e eu não tinha dinheiro para remédio, quando o leite acabava e as contas estavam atrasadas, quando a solidão gritava à noite, Deus estava lá. Sempre esteve. E de algum modo sempre enviava alguém. Tomás sempre foi um suporte para mim. Ele se tornou um pai tanto para Gabriel como para mim. Irmãos em Cristo da igreja que sempre com orações nos sustentavam e abraços que confortavam. Davi abaixou a cabeça. A culpa o esmagava com o peso de 1000 ausências. Ele respirou fundo tentando se recompor. Ele já perguntou sobre mim? A pergunta saiu carregada de dor. Maria assentiu lentamente, com os olhos fixos na madeira da mesa. Muitas vezes. Ela fez uma pausa e sua voz ficou mais suave. Mas eu disse a verdade. Ou ao menos a parte que não o ferisse. Disse que seu pai nunca soube sobre ele, que eu fui embora antes que pudesse contar, que ele foi fruto de muito amor, mas que o pai seguiu um destino diferente. Davi fechou os olhos e engoliu seco. Uma dor surda apertava seu peito. A ideia de Gabriel perguntando por ele ao longo dos anos, com olhos curiosos e coração cheio de expectativas, era quase insuportável. Maria continuou. Davi, escuta, você não precisa se preocupar. Eu não estou te cobrando nada. E não quero que mude sua vida ou assuma um peso que não pediu. Eu só precisava te contar. Resolver esse passado que sempre ficou suspenso entre nós. Não espero nada. E talvez seja melhor deixar Gabriel sem saber. As emoções fortes não fazem bem a ele. A síndrome, o coração, ele já sofre demais. Davi levantou o olhar, firme, com os olhos vermelhos, mas brilhando com algo novo. Determinação. Não, Maria, o destino. Deus, Ele está me dando mais uma chance. E eu não vou desperdiçar. Eu quero fazer tudo da forma certa. Não só por mim, por Ele, por você, por tudo que perdemos. Ele respirou fundo, endireitou-se na cadeira e falou com uma convicção que parecia vinda das profundezas da alma. Tudo isso que está acontecendo já está me fazendo um novo homem. Eu nem sei explicar. Mas é como se uma chave tivesse virado dentro de mim. E agora eu só consigo pensar em recuperar o tempo perdido. Os olhos de Maria se encheram de lágrimas novamente, mas ela não as deixou cair. Ela o encarava em silêncio, lendo cada expressão, tentando discernir se era real ou mais uma promessa ao vento. Davi estendeu a mão. Tocou de leve os dedos dela sobre a mesa, como quem pede permissão. Eu quero ser o pai que nunca fui, e quero ser para você o homem que nunca fui. Maria puxou a mão devagar, hesitante. Seu coração batia acelerado, mas não era medo. Era a lembrança. Era a voz do passado que ainda sussurrava dentro dela. A voz das noites que passou sozinha, das cartas que nunca escreveu, do beijo que nunca se despediu. Davi, eu não quero me machucar.
Já me machuquei demais. Ele se aproximou com os olhos fixos nos dela. Então me dá uma chance, só uma. Eu prometo, com tudo que tenho, que não vou quebrar de novo o coração de vocês. Maria hesitou. O coração de mãe era racional, mas o de mulher era emoção pura. Ela olhou pela janela da cozinha, onde o sol ficava mais forte, tingindo o céu com tons dourados. A mesma luz que um dia os envolveu na juventude, agora os banhava novamente como uma segunda chance celestial. Ela virou-se para ele e disse com a voz trêmula, mas firme: só promete, Davi. Promete que não vai ferir o coração de Gabriel. Ele já carrega uma cruz que não escolheu. Eu prometo com minha vida. Maria se levantou e Davi também. Lentamente ela se aproximou. Ele abriu os braços e ela se aninhou ali, como quem volta para casa depois de um longo inverno. E foi naquele abraço, naquele silêncio carregado de passado, que seus lábios finalmente se tocaram. Era um beijo que não pedia licença, era reencontro, era cura. Foi como acender uma chama adormecida. Os corpos lembraram, os corações também. Mais de 12 anos depois, aquele beijo ainda tinha o mesmo gosto de promessa e tempestade. E naquele instante, o tempo pareceu perdoar os dois. A rotina na vida deles mudou depois daquilo. Davi, com um novo brilho nos olhos, decidiu mudar sua base de vida para Santa Bárbara do Oeste. Queria estar mais perto de Maria, mais perto de Gabriel, mais perto da chance que o destino, ou melhor, que Deus, lhe dera para reescrever sua história. Seus dias agora eram repletos de significado. Os encontros se tornaram frequentes. Passeios tranquilos pelo interior, jantares acolhedores sob o céu estrelado e pequenas viagens que enchiam de cor e memórias os capítulos ainda em branco da vida deles. Foi numa dessas viagens que Davi os levou para realizar um dos sonhos de Gabriel. Assistir à Fórmula 1 em Interlagos, com ingressos VIP que incluíam acesso aos boxes. Gabriel, já com seus olhos sempre atentos e curiosos, ficou extasiado com cada detalhe, mas foi o box da Ferrari que o deixou completamente fascinado. Seus olhos brilhavam como nunca antes. O rugido dos motores parecia ecoar direto em seu coração, e Davi, observando de longe, enxergava mais do que entusiasmo. Via ali um novo capítulo de vida sendo escrito para aquele garoto. Na volta, decidiram passar no Parque do Ibirapuera. O lugar guardava lembranças vivas no coração de Davi e Maria. Foi ali, entre árvores centenárias e caminhos floridos, que o namoro dos dois começou, ainda na juventude. A atmosfera estava leve, quase mágica. Sentados à beira do lago, entre risos e lembranças, Davi preparou a surpresa. Com delicadeza, pediu a Gabriel que tomasse sua dose extra de ansiolítico. Não queria que nenhuma emoção prejudicasse o momento. Em seguida, ajoelhou-se diante do menino. Gabriel, você me daria a honra de casar com a sua mãe? Gabriel, visivelmente tocado, sorriu com os olhos marejados e autorizou com a cabeça. Davi então se virou para Maria, estendendo uma pequena caixinha com um anel. Maria, você quer se casar comigo? Ela mal conseguia conter as lágrimas. Assentiu com um sim sussurrado que soou como música. Eles se beijaram, e enquanto o céu alaranjado do entardecer se refletia no lago do Ibirapuera, o tempo pareceu parar. Davi então respirou fundo, com os olhos marejados, e disse que ainda havia uma última surpresa. Tirou cuidadosamente do bolso interno de sua jaqueta de couro um envelope bege com lacre vermelho. A textura do papel era grossa, firme, com o brasão do cartório em alto relevo. Ele se abaixou diante de Gabriel e entregou o envelope em suas mãos trêmulas. Esse documento é mais do que um papel. É a confirmação de algo que já mora no meu coração há muito tempo. Gabriel, com os dedos ligeiramente dormentes por causa do ansiolítico, abriu o envelope e puxou uma folha oficial de cor creme, onde se lia em letras destacadas: nome Gabriel, sobrenome Souza Moretti. Aquilo deixou Gabriel surpreso. Gabriel apertou o papel contra o peito e as lágrimas rolaram pelo seu rosto sem controle. Seus olhos piscavam lentamente, tentando absorver a realidade à sua frente. Mas ainda havia dúvidas em sua mente nublada. Davi, mas você não tem que casar primeiro com a mamãe para isso ser oficial? Balbuciou com a voz entrecortada. Davi se abaixou à sua altura, colocando uma mão firme sobre seu ombro e a outra sobre seu peito. Filho, você já é meu, sempre foi. O carro quebrar naquela estrada não foi um acaso. Foi Deus. Um plano perfeito de Deus para nos unir.
Deus nos deu uma chance de recomeçar. Você é o maior presente que Ele me deu, fruto do amor mais puro que tive na vida. O amor por sua mãe. E agora, o amor por você. Gabriel então se virou para Maria, ainda com o olhar confuso, e perguntou: É verdade, mãe? Ele é mesmo o meu pai? Maria, já em prantos, assentiu com a cabeça, murmurando um sim, quase engasgado de tanta emoção. Os três se abraçaram ali, à beira do lago, como se tentassem recuperar em um único instante todos os anos que o tempo havia roubado deles. O entardecer envolveu o parque com sua luz dourada, enquanto o vento soprava suavemente, como um sussurro do próprio céu celebrando aquela união. 3 meses depois, os sinos da Igreja Evangélica Congregacional de Santa Bárbara do Oeste, uma das mais antigas do Brasil, ecoavam pela manhã clara de domingo. Era um templo histórico, com janelas arqueadas, bancos de madeira antiga e vitrais coloridos que deixavam o sol entrar em feixes dourados, pintando os rostos dos convidados com luz. O ambiente estava repleto de emoção. Amigos, familiares e irmãos da igreja lotavam os bancos, cantando hinos com fervor. O pastor, com a Bíblia aberta em mãos, olhava para Tomás, que conduzia lentamente Maria pelo corredor central, lado a lado com Gabriel, que levava as alianças em uma almofada bordada com os nomes Davi e Maria. Maria usava um vestido elegante, simples, de renda branca com detalhes em pérolas, que realçava sua beleza serena. Seus olhos brilhavam, não apenas por causa do momento, mas pela certeza de que aquela união era uma resposta direta às orações que ela guardava há anos. Davi estava visivelmente emocionado, vestindo um terno cinza claro, com um cravo branco na lapela. Quando se virou para ver Maria ao seu lado no altar, seus olhos marejaram. Gabriel, mesmo ainda se recuperando da ansiedade com o auxílio de medicamentos, sorria com doçura. Sentia-se seguro. Pela primeira vez, via o mundo como um lugar inteiro. Na hora dos votos, Davi tomou a palavra com a voz embargada. Hoje eu não só recebo a mulher que sempre amei, mas também o filho que Deus me deu, mesmo quando eu não sabia. Maria, Gabriel, vocês são o milagre mais precioso da minha vida. E diante de Deus e de todos aqui, eu prometo cuidar, proteger e amar vocês até o fim dos meus dias. O pastor então os declarou marido e mulher, e o templo explodiu em aplausos e louvor. Ao sair da igreja, sob uma chuva de pétalas, Gabriel corria ao redor do casal, rindo, livre, como se cada passo celebrasse não apenas um novo lar, mas uma nova vida. 3 anos depois, Gabriel agora tinha 15 anos. Estava mais alto, com os olhos vivos e o sorriso constante. Era como se o tempo tivesse trabalhado a seu favor. Em um dia especial, Davi os levou até uma área nobre de Santa Bárbara do Oeste, cercada por novos empreendimentos e ruas arborizadas. Parou em frente a um galpão moderno, com fachada de vidro espelhado e letreiro metálico onde se lia: Tomás em Gabriel, mecânica especializada. Um espaço de última geração, com scanners automotivos, boxes climatizados, piso de porcelanato industrial e até uma recepção com café gourmet. Era a realização de um sonho, não apenas de Davi, mas de Tomás, a quem homenageava com gratidão pelo cuidado e proteção que sempre prestou a Maria e Gabriel, abrindo mão muitas vezes dos seus planos e projetos pessoais, e para Gabriel, que agora assumia como jovem sócio. Gabriel correu até a fachada, passando a mão sobre o próprio nome com os olhos marejados. Era como se uma página em branco da sua história tivesse, enfim, sido escrita. Junto com a oficina, Davi investia ainda mais na formação de Gabriel, com um curso profissionalizante de mecânica e elétrica de carros e com especialização em carros híbridos e elétricos. Mas não só isso, uma formação completa em administração de empresas, porque tinha certeza que Gabriel tinha o mesmo espírito empreendedor, com garra e determinação como ele. E em breve aquele seria apenas o primeiro de muitos centros automotivos que Gabriel administraria. Mas Davi não havia terminado com as surpresas. Pediu que todos entrassem no carro novamente e seguiram até um novo bairro residencial, ainda em fase de finalização. Ao chegar ao topo de uma pequena colina, uma mansão de arquitetura moderna, com linhas limpas, janelas amplas e vista para um lago cristalino surgiu diante deles. Ali, com um sorriso discreto, Davi entregou uma chave nas mãos de Maria.
Essa é a nossa nova casa. Aqui é o começo do nosso novo capítulo. Maria, atônita, levou a mão à boca. O lugar era simplesmente deslumbrante. Jardim com árvores frutíferas, área de lazer, piscina e até um clube privativo com esportes náuticos, tudo parte de um empreendimento que agora era propriedade de Davi. Mas antes que as emoções pudessem se acalmar, Maria pediu a atenção de todos, tirou do bolso um pequeno embrulho azul e entregou a Davi. Davi abriu devagar e lá dentro, um par de sapatinhos de bebê. Ele arregalou os olhos, depois olhou para Maria, que apenas assentiu com um leve sorriso. Sim, vamos ser pais novamente. Gabriel correu e abraçou os dois, rindo e chorando ao mesmo tempo. Cerca de 2 meses depois, durante uma visita de rotina ao hospital, o médico responsável por acompanhar o tratamento de Gabriel entrou na sala com um semblante sério. Mas os olhos brilhavam. Senhor Moretti e Dona Maria, eu não consigo explicar cientificamente, mas os últimos exames indicam que Gabriel está completamente curado, sem traços de ansiedade clínica, sem sintomas. O que a medicina vê como incurável, a síndrome de Riley-Day, simplesmente desapareceu. Davi apertou as mãos de Maria. Eles sabiam. A resposta estava na vida de oração, nos cultos, nos momentos de clamor da igreja, nas madrugadas em que ajoelhavam juntos como família. O médico continuou. Se me permite dizer, o que aconteceu aqui só pode ser chamado de milagre. Gabriel, ouvindo ao lado, fechou os olhos e com a voz firme disse: agora eu sei. Deus não só me deu um pai, Ele me deu uma nova história. Às vezes a vida parece quebrar como um carro parado na estrada, mas quando tudo parece fora do lugar, é porque Deus está prestes a realinhar os caminhos. A dor do passado não apaga o futuro que Ele escreveu com amor. Quando entregamos nossos planos a Deus, Ele nos surpreende com algo infinitamente melhor do que aquilo que um dia pedimos. E o maior milagre é quando Ele transforma corações, cura traumas e reescreve destinos. Tudo muda quando Deus vira a chave em nossas vidas. Fim da história. Se essa história tocou seu coração, curta para mostrar ao algoritmo que vale a pena espalhar mensagens assim. Inscreva-se no canal para não perder as próximas histórias. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. E comenta aí de 1 a 10. Qual nota você dá para essa história que nos lembra do poder da oração?